A base para uma boa imagem, em particular se for uma ilustração de uma paisagem ou de um cenário, começa logo pela composição visual que vocês conseguirem colocar no papel ou na tela. E a composição visual é muito importante porque há aquela ideia de quem não sabe desenhar, pessoas que nunca desenharam, nunca pegaram um lápis, que quando eu digo que se calhar vocês também conseguiram fazer qualquer coisa em termos de imagem, a pessoa costuma dizer-me logo: eu não sei desenhar, eu nem consigo fazer um risco, não sei desenhar uma bicicleta, não sei desenhar um carro, não sei desenhar uma pessoa, não sei desenhar uma árvore, não sei desenhar absolutamente nada. Portanto, eu nunca vou conseguir fazer nada. E isso não é bem assim, porque uma ilustração não tem que obrigatoriamente ser um desenho no sentido em que as pessoas pensam que não sabem desenhar. Isso ficará para mais tarde, para outro vídeo em detalhe, mas para já o que eu posso dizer é que se vocês acertarem na composição inicial da imagem que querem produzir, vocês têm metade do desenho já feito e o resto são pormenores. E uma boa composição visual muitas vezes nem precisa de muitos elementos complicados. Por exemplo, vocês podem fazer tudo em silhueta e mesmo assim conseguirem efeitos visuais e um ambiente extraordinário para a vossa ilustração. Está tudo na forma como vocês compõem. E a forma de planearem uma paisagem, apesar de parecer algo complicado se vocês tentarem aprender alguma coisa naqueles livros supostamente para principiantes cheios de fórmulas e de grelha, a verdade é que é mais simples do que parece. O vosso subconsciente é capaz de captar muito mais do que aquilo que vocês imaginam. Se calhar vocês veem os filmes apenas olhando para a história, olhando para a música, para os efeitos especiais, e raramente pensam na forma como aquilo foi filmado. E é aqui que os enquadramentos e a composição visual têm um peso enorme, porque se vocês começarem a perceber o que é que se está a passar num filme, para lá dos efeitos, para lá da ação, para lá de tudo aquilo que lhes chama normalmente a atenção, em particular aquilo que está presente em cada uma das imagens do filme, vocês vão perceber que a grande força de certos filmes é a maneira como as composições são feitas. Uma cena de ação pode resultar ou pode falhar, dependentemente da composição que é apresentada no ecrã. Uma boa maneira de vocês também aprenderem a fazer uma boa composição visual está em aprenderem a analisar aquilo que vêem no cinema. E, portanto, o cinema hoje em dia contém elementos suficientes para que vocês subconscientemente consigam captar certos detalhes que depois lhes irão ajudar imenso quando vocês querem criar as vossas próprias ilustrações. Mesmo se eles saberem, vocês vão estar a fazer as coisas corretamente. Esta imagem, para lá de ter sido inspirada, digamos, no Blade Runner, no ambiente cyberpunk do Blade Runner, como é óbvio, não foi essa a sua origem. Muitas das minhas imagens partem através da música. Esta nasceu a partir precisamente de música do Strangers in the Night, de Frank Sinatra, que eu costumo usar como banda sonora, curiosamente, para muitos dos meus desenhos de ficção científica. E, como tal, esta foi mais uma daquelas imagens que surgiu a partir de uma coisa totalmente inesperada para muita gente. A inspiração para esta imagem partiu precisamente da música no coração, da Sound of Music, de Robert Wise. Aquilo que é considerado um filme bastante piroso para certas pessoas é, na realidade, se vocês olharem com atenção, uma verdadeira aula de ilustração do princípio ao fim. A minha ilustração do Strangers in the Night teve por base silhuetas. E por base de silhuetas vai dar aonde? Vai dar exatamente a música no coração, numa das sequências mais famosas do filme, e que me inspirou e me continua a inspirar sempre que eu preciso fazer qualquer coisa relacionada com este tipo de ambiente, em que é tudo baseado na contraluz, na silhueta e na tonalidade da cor para criar uma atmosfera. Também aqui não é necessário grandes conhecimentos de desenho naquele sentido dos pormenores. É, acima de tudo, necessário muitos conhecimentos e bons conhecimentos de geometria no sentido de perspectiva. E é aqui que o cinema nos pode ensinar imenso. Portanto, o que vamos ver agora a seguir é exatamente isso. Vou dar mais uns exemplos de como é que o cinema pode lhes ensinar e ajudar também a criar de forma subconsciente uma biblioteca visual na vossa cabeça, na vossa imaginação, que depois vocês poderão utilizar de forma totalmente, quase sem se aperceberem que o estão a fazer, quando estão a desenhar uma ilustração tal como eu faço. Eu também, quando estou a desenhar uma paisagem, também não penso minimamente que estou a trabalhar com grelhas, com guias, com perspectiva, com o que quer que seja. Eu sei que as coisas estão naquele lugar, sei como é que é de as colocar, sei como é que é de as iluminar, e isso tudo deve-se imenso àquilo que eu aprendi e que decorei quase sem saber que o estava a fazer, vendo imenso cinema. E vamos passar então a alguns exemplos da razão porque é tão importante acertar com um bom enquadramento, uma boa composição visual, para fazer com que a vossa ilustração esteja logo a ser uma ilustração de sucesso logo à partida, mesmo antes de vocês começarem sequer a desenhá-la. E lembrem-se, uma ilustração não precisa de ser um desenho, mas isso falaremos então mais adiante. Para já vamos apenas focar-nos no poder de uma composição visual, em particular uma retirada do cinema. Conquista do Oeste continua a ser aquele grande filme
que para mim é ideal para quem quer aprender a trabalhar com grandes paisagens, a compor visualmente uma imagem. Embora este filme, na altura em que saiu, inícios dos anos 60 mais ou menos, tentou introduzir um formato gigantesco de ecrã que acabou por ficar pelo caminho porque era quase impossível de reproduzir tecnicamente na maioria dos cinemas. Porque enquanto, por exemplo, atualmente o comum 16:9, se eu tivesse que traduzir este filme visualmente para um ecrã de cinema moderno, isto seria qualquer coisa como isto. O que quer dizer que muito do ecrã que vocês veem dos lados, tanto aqui, talvez até como aqui, este espaço aqui seria até desnecessário, não existiria hoje num filme moderno. Isto acontece porque antigamente, neste processo do Cinerama, a projeção era feita por 3 projetores independentes que projetavam cada um deles um bocadinho da imagem. E aqui era um projetor, 2 projetores, 3 projetores que depois unia e colava o filme. Praticamente os cinemas não estavam adaptados para este tipo de tecnologia, que na altura era tecnologia de ponta, e o processo acabou por ficar pelo caminho porque era muito dispendioso de filmarem, até, e as câmaras eram gigantescas para filmar uma imagem destas. De qualquer forma, o filme ficou na história pelas suas imagens, pelos seus grandes enquadramentos para lá do widescreen. Neste caso, o Cinerama seria um super widescreen. Todas as imagens deste filme, praticamente, não há nenhuma que não seja uma composição visual extraordinária, com a particularidade da maioria das imagens deste filme serem centralizadas. Praticamente todos os personagens, todas as cenas que vocês veem na Conquista do Oeste acontecem no centro do ecrã. E os lados foi deixado em branco, de certa forma, para ser usado como elemento da composição. É também um filme em cujas composições visuais são essencialmente horizontais. Precisamente porque as câmaras eram muito difíceis de trabalhar e, portanto, foi tudo filmado tendo por base uma composição em que os pontos de fuga partiriam praticamente do centro, em grande parte das suas imagens. Por isso há essa diferença no widescreen moderno, porque se isto hoje fosse feito com um widescreen moderno, mais uma vez esta imagem seria algo como, por exemplo, isto, e a composição deixaria de ser central para ser uma composição já mais, não moderna, mas já com um ponto de fuga diferente, porque neste caso o olhar do espectador começa a entrar por aqui e acaba aqui, sendo toda esta área um complemento da paisagem. E é um bocado isto que vocês têm que ter em mente quando desenham uma imagem com um cenário gigantesco. Mais uma vez, se isto fosse um filme moderno, a composição seria certamente algo parecido com isto, porque o que interessa é mesmo o personagem principal. Toda esta informação aqui acaba por ser redundante porque o ecrã não é tão grande e não é necessário uma imagem tão grande. O olhar do espectador ou do leitor, se isto fosse uma ilustração de um livro, vem da esquerda para a direita. Toda a informação que está aqui é secundária, porque faz parte apenas da criação do cenário. Neste caso o cenário não é importante, é uma peça secundária. Está lá, dá jeito para criar a atmosfera necessária, mas o que importa é mesmo destacar então o personagem que está em primeiro plano. Em alternativa, dependendo do objetivo da história, poderia ser algo como isto. Neste caso, mais uma vez, o olhar vem da esquerda para a direita, e isto seria usado se, por exemplo, no filme tivesse para acontecer qualquer coisa aqui atrás. A figura central deixaria de ser o objetivo, mas seria o início que iria guiar o olhar para aquilo que iria acontecer na cena seguinte. Se isto fosse um livro, a próxima cena estaria a focar-se em algo que iria acontecer aqui. Portanto, aqui neste caso, o personagem em primeiro plano não é o objetivo da narrativa, mas é o início de uma continuidade noutra narrativa que se irá suceder na cena seguinte ou na ilustração a seguir. Portanto, isto tudo parece muito complexo, mas esta é uma daquelas coisas que vocês, com o passar do tempo e com o praticarem, mesmo sem o saberem, vão adquirindo estas ideias e estes conceitos no vosso subconsciente. Por isso é que ver cinema como este, que dá primazia ou necessita, em definitivo, da composição como um todo, em que por motivos técnicos eles não podiam fazer grandes planos da cara dos atores, porque, como eu já disse, eles não podiam mover a câmera e tinha problemas de focagem também. Por isso, neste filme vocês nunca encontram, por exemplo, um grande plano do olhar
deste personagem. Nunca há uma coisa em que o cenário não esteja presente. E por ser um filme em que praticamente não tem cenas em que o cenário não está presente, é um filme imensamente rico em paisagens, porque todas as cenas deste filme são ilustrações em movimento. Cada imagem que vocês façam pausa dá perfeitamente para ser uma base para uma ilustração vossa. E porquê usarmos um filme antigo e não um filme moderno para treinarmos nossas capacidades na forma como construímos cenários para ilustração? Porque não há nada como o cinerama hoje em dia. Por muito espetaculares que os filmes hoje sejam, apesar de serem widescreen e de serem cada vez mais visualmente apelativos, a verdade é que o cinerama foi o último processo cinematográfico que foi usado para captar paisagens de forma incrivelmente majestosa. Desde então, a linguagem do cinema também se alterou. E enquanto num filme como, por exemplo, este aqui da Conquista do Oeste, que dependia totalmente da forma como filmava os ambientes e, como tal, os cenários eram absolutamente indispensáveis para cada uma das imagens, hoje em dia a linguagem cinematográfica mudou substancialmente e toda a linguagem visual passou a ser muito mais televisiva, tendo por base primeiros planos, grandes planos, porque vocês normalmente nas séries televisivas o que acontece é que a maior parte do tempo passam a ver o ecrã ocupado por figuras com esta dimensão, seja assim quando duas pessoas estão a conversar, seja um plano aproximado ou um grande plano do rosto de alguém, com alguém atrás, seja inclusivamente algo mesmo extremo, como um close-up total, então do olhar, ou até como no Blade Runner, por exemplo, que abre com o famoso olho. Se ainda estivéssemos a viver na época do cinerama, onde a câmara não podia ser movida para muitas posições e, portanto, a escolha de enquadramentos seria muito limitada, uma cena que atualmente no cinema moderno está a acontecer entre dois personagens assim, tal como aconteceria num episódio de uma série televisiva, na época do cinerama, lá está, esses personagens continuariam a estar num cenário, o ecrã estaria dividido em três e muito provavelmente eles estariam assim com este tamanho a conversar aqui, quando muito com este tamanho a conversar aqui, e todo o cenário continuaria a ser importante, todos os detalhes. Ora, hoje em dia nas séries televisivas e no cinema moderno, o que acontece normalmente é este cenário acaba por desaparecer, tem um primeiro plano em que estabelecem os personagens, mesmo que seja deste tamanho, com o cenário aqui à volta, mas depois o próximo plano e os próximos minutos dessa sequência, especialmente se for uma cena de diálogos, eles serão vistos até em cinema com este tamanho, com os personagens aproximados ou até em grande plano, onde ora fala um, ora fala outro, sempre com um cenário, mesmo que tenha alguns elementos ou desfocado ou com um pouco de destaque. No cinema isso não ia acontecer, porque o cinema dependia totalmente do cenário. Como tal, essa é uma das grandes mais-valias ainda hoje, quando se consegue encontrar este tipo de filmes, principalmente porque hoje em dia estão editados em Blu-ray com uma qualidade fabulosa, seja aqui a Conquista do Oeste, seja o 2001 Odisseia no Espaço, por exemplo, a Música no Coração também, que não tenho a certeza se será em cinerama. De qualquer forma, ainda usa as mesmas regras que eram aplicadas ao cinerama em termos de composição visual. É por isso que a própria Música no Coração, em termos de paisagem, é tão majestoso quanto a Conquista do Oeste o foi alguns anos antes. E porquê começarem pelo cinema e não por um bom livro sobre ilustração tradicional? Porque tal como existem músicos que nunca leram uma pauta, no entanto, compuseram as canções mais extraordinárias, as músicas mais conhecidas, os sucessos mais inesperados, sem saber sequer ler uma nota, tal como existem realizadores de cinema que nunca frequentaram uma escola de cinema, fizeram sempre tudo por instinto, que aprenderam por si próprios, tal como, por exemplo, Peter Jackson, que realizou O Senhor dos Anéis e O Hobbit, e muitas coisas que toda a gente conhece hoje em dia, que começou do zero, com uma câmera, a filmar os seus pequenos filmes amadores no quintal com os amigos. Também, para vocês chegarem a algum lado, dentro da ilustração, vocês também não são obrigados a seguir praticamente o caminho tradicional, o caminho académico tradicional. Vocês conseguirão chegar a qualquer lado onde é que vocês queiram, em termos de qualidade artística, sem percorrer passo a passo tudo aquilo que supostamente será o caminho das belas artes tradicionais. E uma das coisas que costuma assustar imenso um principiante, um amador, uma pessoa que chega agora aqui e quer iniciar-se na pintura, neste caso de pintura em digital ou mesmo no desenho tradicional,
quando nós costumamos procurar livros sobre pintura, sobre como aprender, sobre as bases do desenho, o que existe publicado praticamente em todo o lado, passa sempre por livros que, apesar de na capa dizerem que são para principiantes, são escritos essencialmente por artistas de belas artes ou por desenhadores clássicos, daqueles que frequentaram passo a passo todo o caminho tradicional que antigamente se costumava percorrer. É muito comum vocês, quando agarram num livro, supostamente para principiantes, quando procuram, por exemplo, algo sobre composição, sobre como enquadrar uma imagem, é muito comum depararem-se com páginas como esta. Ou seja, gráficos, mais esquemas, fórmulas matemáticas até, que explicam em pormenor, mas tentarem explicar uma coisa deste estilo, deste tipo, a uma pessoa que chega agora a este mundo e quer aprender uma coisa que para ele é tão simples como se enquadra uma imagem, como se faz a composição visual de uma ilustração. E depois levam com imagens em livros que supostamente são para amadores ou para principiantes, como estas. Gráficos, esquemas, equações matemáticas, que assusta logo à primeira vista qualquer pessoa que tente começar a iniciar-se neste mundo da ilustração. Portanto, o que acontece é normalmente as pessoas desistirem. Pensam, eu não vou meter-me em qualquer coisa, eu quero ser desenhador, quero fazer ilustrações, quero desenhar mundos imaginários, não quero estar aqui a pensar. Estou a desenhar coisas com base em fórmulas matemáticas. No entanto, é óbvio que todas estas regras fazem parte de qualquer ilustração que vocês queiram criar. Elas estão sempre lá. Todas estas confusões matemáticas que vocês veem em livros como este estão sempre presentes em todas as imagens que vocês tentarem desenhar. Agora, o truque é não pensarem nestes detalhes técnicos quando estão a desenhar. E o problema dos livros, mesmo para amadores e para principiantes, é que dão logo a entender que para uma pessoa conseguir criar algo assim, um desenho em concreto, tem que estar a pensar constantemente em todas as regras que existem de composição visual. E isso não é assim. Pois, tal como eu já disse, há músicos que não sabem ler uma nota, há artistas que também não fazem a mínima ideia que estão realmente a fazer um desenho usando e seguindo cada uma das regras de composição visual que existem. Eu próprio descobri, alguns anos depois de começar a desenhar, que todas as composições que eu faço, todos os enquadramentos que eu faço, claro que é óbvio que seguem todas as regras da pintura clássica. Eu apenas não pensei no assunto quando estava a criar uma imagem. E não pensei no assunto porquê? Porque vi muito cinema. E o facto de uma pessoa ver imenso cinema, principalmente neste caso aqui, eu dou o exemplo do Cinerama, mas essencialmente pode ser qualquer filme, porque as regras todas estão lá. Embora eu tenha recomendado, e começo por recomendar filmes em Cinerama, precisamente pelos motivos que já referi atrás. Mas, vocês ao verem muitas imagens em movimento, o vosso cérebro treina-se, tal como vocês treinam a vossa imaginação ao lerem imensos livros, e livros de prosa, eu digo livros de prosa sem imagens, mas isso é outra história que irei abordar mais adiante. A vossa imaginação e o vosso sentido visual também pode ser treinado de forma totalmente inconsciente, sem sequer pensar em regras, em equações, no que quer que seja, apenas vendo cinema. O cinema tendo, inevitavelmente, muitos pontos em comum com a ilustração, em termos de composição, é, obviamente, uma excelente porta de entrada para quem quer evitar toda aquela confusão académica sobre grelhas, composições, equações. Eu próprio levei anos a ver cinema e a tentar reproduzir as imagens que via naqueles enquadramentos. E eu aprendi naturalmente, tal como um músico que não sabe ler notas aprende uma forma de compor as suas melodias, eu aprendi uma forma de criar os meus próprios desenhos e os meus próprios enquadramentos. De forma completamente espontânea e de forma tão correta como se eu estivesse aprendido pelas regras das belas artes tradicionais. Portanto, também vocês o podem fazer. E para vocês perceberem que isto não é tão complicado, ou não precisa de ser tão complicado, como aparenta ser na maioria dos livros supostamente para principiantes, se vocês voltarem um pouco atrás neste mesmo vídeo, até aquela parte em que eu usei uma cena do filme da Conquista do Oeste, e dividi uma imagem gigantesca em Cinerama em 2 ou 3 enquadramentos, e inclusivamente fiz os esboços ao vivo, em direto, enquanto estava a explicar como é que vocês podem dividir uma imagem daquele tipo num enquadramento moderno, 16:9. Na verdade, toda a informação que eu lhes passei naqueles breves minutos está essencialmente contida em todas aquelas regras que vocês encontram nos livros exaustivamente académicos, supostamente para amadores, então, que vocês normalmente se deparam quando tentam começar nisto e ficam logo imediatamente assustados com toda a complexidade, ou aparente complexidade, que tudo aquilo parece demonstrar.
E é por isso mesmo que eu resolvi começar por este vídeo sobre o cinema precisamente, porque hoje em dia é mais do que nunca um complemento para a ilustração e vice-versa, visto que a ilustração hoje em dia, no que toca a projetos cinematográficos, faz parte inclusivamente de muitas das produções que vocês veem. Da próxima vez que vocês virem um filme no cinema, não importa que seja um filme do mais moderno da Marvel ou um Star Wars, vocês prestem atenção não apenas aos efeitos e às cenas de ação e tudo mais a que vocês estão habituados a ver, mas tentem perceber porque é que aquele enquadramento está lá, porque é que aquela sequência tem aqueles enquadramentos, porque é que começa daquela maneira, porque é que termina daquela maneira, porque é que o realizador mostra uma parte do cenário em determinada altura, porque é que aquela parte do cenário é importante, como é que o cenário está a ser filmado, como é que o cenário está a ser iluminado, porque basta vocês fazerem pausa num filme, em Blu-ray por exemplo, e cada um dos frames pode ser imediatamente traduzido em desenho. Vocês conseguem analisar frame a frame praticamente tudo o que lá está. E tudo o que lá está é informação. Eu vou dar alguns exemplos de alguns dos meus filmes favoritos, daqueles que eu gosto não apenas pelo filme em si, pela história, pela banda sonora, pelo ambiente, por tudo, mas principalmente pela forma como me ensinaram coisas sobre as imagens que contêm.